Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre as eleições de 2026, que, segundo diz o pessoal aqui, já começaram. O clima já é de campanha permanente, né? Como diz a Folha de São Paulo aqui nesse outro artigo, redes sociais e politização antecipam o debate eleitoral e criam campanha permanente. E a verdade é isso, o que o pessoal está falando aqui é que as eleições devem ser entre Lula e Bolsonaro mesmo em 2026 e já está todo mundo se preparando para isso. Mas o que isso quer dizer, se preparar para isso, né? O que realmente é a estratégia do pessoal para 2026? Vamos tentar entender como é que a gente vai chegar nessa eleição e quais são os reais objetivos nisso daqui. Essa notícia foi sugerida por Jacinto Leite aqui no Rego, Ai Ai Minha Periquita Tá Coçando e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Paulo César de Oliveira, que é um colunista lá do Tempo, lá de Minas Gerais, está falando aqui que o palanque de 2026 está definido. A disputa será entre Bolsonaro e Lula, ou Lula e Bolsonaro, como preferirem. Se não for diretamente entre eles, o Bolsonaro está inelegível, e o Lula também ninguém sabe se vai estar vivo até lá, já está velho pra caramba. Se não for entre eles diretamente, vai ser entre os indicados por eles, né? E eu concordo com ele nesse tema, ou seja, já está mais do que claro esse tipo de polarização na política brasileira. E por que isso aconteceu? Qual que foi a grande coisa aqui? Isso que eu acho muito engraçado, né? Porque você vê manchetes desse tipo aqui, ó. Inelegibilidade não abalou a popularidade de Bolsonaro. Por que a inelegibilidade abalaria a popularidade de Bolsonaro? Isso não faz sentido nenhum se você pensar no que é a realidade, né? Mas faz sentido se você lembrar o que a esquerda acha por que a esquerda acha que Bolsonaro é popular. Lembra? Sempre foi essa a ideia da esquerda, que Bolsonaro era popular só porque ele montou um mega esquema de fake news e disparo em massas de mensagens no WhatsApp, que ele conseguia manter a população favorável a ele, coisa e tal. Esse pessoal nunca entendeu o fenômeno Bolsonaro de fato. Eles achavam, como eu falei para vocês já algumas vezes isso, que tirando o Bolsonaro do poder, ele não ia ter mais dinheiro, não ia ter mais como comprar os eleitores, como fazer os disparos em massa, como interagir com as pessoas e coisa e tal. A gente sabia que isso era besteira, não tem lógica nenhuma. Sempre o apoio de Bolsonaro foi de baixo para cima. Nunca foi alguma coisa direcionada de cima para baixo, né? E outra coisa também, aí tornaram o cara inelegível. Não, agora, sem ele poder se candidatar, sem ele ter a possibilidade de ser o presidente, né, em 2026, aí não vai ter mais apoio, ninguém vai apoiar um cara mais que não pode ser presidente, não pode ser eleito a nada e coisa e tal. Esse pessoal continua atirando no alvo errado, eles não entenderam o problema deles não é o Bolsonaro, o problema é o povo brasileiro, né? O Bolsonaro é que está na frente, que aparece lá, mas o que eles são contra é justamente a expectativa do povo brasileiro em relação à política brasileira. E aí é lógico, né? Não abalou a popularidade do Bolsonaro. É lógico que não ia abalar. Ao contrário, até muita gente reforçou isso daí, porque fica mais óbvio o quanto o STF está agindo contra Bolsonaro. Ninguém comprou aquela ideia de que, não, a reunião com os embaixadores alterou o resultado das eleições. Que história é essa? O Bolsonaro perdeu a eleição? Então, assim, que influência foi essa? Por definição, a influência da reunião dos embaixadores não mudou o resultado das eleições a favor de Bolsonaro, por óbvio. Então, enfim, ninguém comprou essa ideia de que ele tá realmente é justo a inelegibilidade dele. Ficou óbvio que é o STF atacando o Bolsonaro. E vai piorar ainda se o STF for pro lado de prender Bolsonaro. Vai ficar só cada vez mais claro a perseguição ao Bolsonaro e a indicação de quem são realmente os inimigos da população brasileira. Quem é que está contra o Brasil de verdade nesse governo, né? É lógico, ainda tem o pessoal aqui da terceira via que está chorando. Por que não temos uma oposição democrática no Brasil? Porque Bolsonaro é a mesma coisa que Lula e não sei o que lá, e não vai mudar uma coisa pela outra e não sei o que lá. Pois é, né? Esse pessoal aqui não entendeu ainda a coisa óbvia. Primeiro, que Bolsonaro representa muito bem os anseios do povo no Brasil. Não tem esse negócio do pessoal ser bolsonarista por torcida. É porque o cara realmente representa as coisas e conseguiu avançar em muito do que era esperado. Conseguiu fazer tudo que o brasileiro esperava dele? É lógico que não. Teve inúmeras dificuldades, teve um monte de atropelos lá
Algumas coisas culpa da equipe dele mesmo, outras coisas por clara pressão contra o STF. E cada vez mais que o STF age contra Bolsonaro, fica mais claro que o problema foi esse. O problema, no final das contas, foi o STF. Então esquece o pessoal da isentosfera, vai um monte de gente do partido, como é que é o nome do partido da oncinha? Missão, sei lá, aquela porcaria daquele partido do MBL, o pessoal fica comentando, não, que Bolsonaro ruim, não fez nada, não conseguiu e coisa e tal. Eu saio bloqueando o pessoal, mas é muita gente, muito robô, então eu não consigo bloquear todo mundo. Se vocês verem, simplesmente ignorem, esse pessoal tá fora da realidade, né? O pessoal da antagonista, a isentosfera de São Paulo, né? E o ponto é esse, né? De fato, a eleição 2026 vai ser Bolsonaro e Lula de novo. E aquele negócio, quem é que vai ganhar nessa? Né? Bom, pode ser que ganhe Bolsonaro, pode ser que ganhe Lula ou os sucessores desses aí, e tudo vai depender da economia brasileira. Né? Se Lula conseguir realmente ter sorte mais uma vez e a economia brasileira ficar muito bem aí nos próximos 3 anos, é outra história. Eu acho que ele não vai ter essa sorte dessa vez. Aliás, essa ideia de que o Lula teve sorte esse ano é uma falsa, é totalmente falsa, né? O Lula, a única sorte que o Lula teve foi pegar uma economia bem arrumada pelo Bolsonaro no início do governo dele. Fora isso, ele não teve sorte nenhuma. O cenário internacional está cada vez pior para o Brasil. Com a quebra da China, a coisa só vai piorar. Então não tem sorte do Lula até aqui não, e vamos ver se vai ter mais para frente. Mas eu acho pouco provável, ao contrário, a expectativa é que a economia piore daqui até lá, e nesse caso o Bolsonaro vai ganhar com muita facilidade em 2026, apesar de toda a pressão que vão fazer contra ele, certamente vão tentar de tudo. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é que, na verdade, essa eleição de presidente de 2026 virou um ponto meio secundário. Eu sei, pode parecer estranho, né? Mas não é não. É porque, na verdade, olha só, os ministros do Supremo estão preocupados com as eleições de 2026. Preocupados por quê? Porque eles sabem que aqui, ó, há o receio que a renovação de 2/3 do Senado leve a um aumento do grupo que deseja o impeachment de ministros da Suprema Corte ou queira impor mais limites à atuação do STF. Na verdade, em 2026, o grande palco da disputa vai ser o Senado. A verdade é essa. Já está mais do que claro que se Bolsonaro... Vamos supor, Bolsonaro ganhou em 2026, que legal, muito bacana, muito legal mesmo, excelente, seria ótimo. Mas, se ele continuar com o STF do jeito que está agora, ele não vai conseguir fazer nada de novo. O STF vai de novo sacanear ele de todas as formas possíveis, tentar prender ele, tentar limitar o que ele pode fazer, ou seja, não resolve o problema. O Senado, neste momento, pelo menos para 2026, é muito mais importante do que a presidência em si, né? A gente sabe que Bolsonaro está fazendo esse tipo de coisa, os bolsonaristas querem ampliar a bancada no Senado para emparedar o STF, e é isso mesmo, porque é a alternativa que restou, né? O STF assumiu um lado na eleição, nunca se viu isso na história, a justiça deveria ser isenta, não deveria se ligar nem com partido A nem com partido B. No entanto, a gente viu ministros do Supremo comemorando em congresso da UNE que derrotamos o bolsonarismo. A única alternativa que o bolsonarismo tem agora é tirar os ministros do Supremo, é realmente colocar senadores, eleger senadores que possam, por via democrática, fazer o impeachment dos ministros do Supremo. Vai ser fácil isso? Não vai ser fácil não, tá? Porque os ministros vão tentar embaralhar esse negócio de impeachment de ministro. Eu já expliquei para vocês. Qualquer procedimento de impeachment, eles vão alegar que é inconstitucional o motivo que levou aquele impeachment, né? Mas vamos ver, tem que ter alguma coisa. O que não pode é o STF ficar se sentindo confortável para fazer coligação com o PT. O que a gente está vendo no governo do Brasil hoje é uma coligação PT-STF, o que é um absurdo. Isso deixa de fora a população brasileira no final das contas, né? Enfim, é isso aí, eu concordo com o pessoal. Todo o foco nosso tem que ser no Senado em 2026. Ah, Bolsonaro vai ganhar, não vai ganhar? Não sei. Eu acho que ganha. Eu acho que ou ele ou que ele indicar ganha em 2026. Mas o ponto focal dessa história tem que ser o STF. Enquanto esses ministros do STF estiverem lá do jeito que estão, não vai ter solução. E aí você pode falar assim, ah, mas se a gente conseguir fazer impeachment de ministro e o Bolsonaro não ganhar a próxima eleição, se for o Lula ou alguém ligado ao Lula de novo, ele que vai indicar o próximo ministro, né? Então isso tem problema, né? Não, não tem problema. O que acontece? O próximo ministro que entrar vai saber que se ele fizer merda, ele vai ser tirado também.
Então, o importante é esse recado ao STF, mostrar para eles que sim, o povo brasileiro não aceita esse negócio de poder superpoderoso. Então, o ponto importante é justamente esse, é mostrar, dar esse recado para o pessoal do STF, né? Tudo bem, a gente sabe que o STF é um órgão político, sempre foi, sempre vai ter alguma ligação política, mas não pode ser escancarada como está acontecendo desse jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.